928 páginas. Quando tu termina um ônibus, tu também te sente um pouco um vencedor, sabe? Tu participou de uma experiência e é muito legal reler essa X-Force, porque uma parte dela eu já tinha lido, né, desse ônibus, que é ali a saga do Anjo Negro, e é muito bom voltar a ler algo e ver que era tão bom quanto tu pensava na primeira vez. Essa história seria originalmente aqui no Brasil no X-Men Extra, que era um mix da Panini, então saiu meio escondido, acho que poucos leitores tiveram tanto acesso assim, mas lá fora foi um baita do sucesso. Por exemplo, o site IGN coloca em oitavo lugar a X-Force como uma das melhores histórias dos X-Men de todos os tempos. Foram 37 edições e durou de 2010 até 2013. E tudo começa quando a Marvel tinha um grupo, tinha uma ideia para a revista, mas faltava alguém com tesão para escrever. Então eles chamaram o Rick Remender, que é um cara que é muito fã dos X-Men, sabe? Ele é um cara realmente apaixonado. Nessa época da Marvel, ele estava em ascensão, ele vinha do quadrinho independente, e ele estava escrevendo, por exemplo, o Justiceiro e o Venom. E aí a Marvel pediu para ele um pitch, né? Que é aquela ideia do o que ele gostaria de fazer com essa revista. Aí ele apresentou essa ideia da saga do Anjo Negro, a Marvel simplesmente adorou, e a partir da publicação da X-Force, o Rick Remender se torna um dos principais nomes do quadrinho norte-americano, sabe? Ele vai fazer Capitão América, Fabulosos X-Men, depois ele tem uma grande carreira, né, no independente, que até hoje ele tem publicado seus próprios quadrinhos, teve o Deadly Class, que acabou sendo adaptado para uma série de TV, ao mesmo tempo o Last Days of American Crime virou um filme da Netflix. As adaptações não foram um grande sucesso, mas pelo menos ele chegou lá, né, gente? Se tu não tá sabendo, a X-Force é um time dos X-Men que vai fazer missões que não são tão bonitinhas assim em segredo, tá? Então eles não podem ser descobertos. E o contexto do gibi é muito legal, porque recém tinha rolado a Dinastia M, então os mutantes eles foram praticamente extintos, então o clima das histórias é muito de desesperança, né? O Noturno também tinha morrido nessa época. E assim, não é um quadrinho que tu tem que ter lido nada pra entender, sabe? Tu consegue ler só X-Force. Só que se tu é um fã de longa data dos X-Men, cara, tu vai chorar lendo isso aqui. Que tem referência à Era do Apocalipse, a outras sagas dos mutantes. Então, é um gibi pro fã, mas que também é acessível pro cara que é um civil, vamos dizer assim. E é muito legal que não é aquele gibi de super-herói que fez sucesso e de repente, ok, agora vamos virar uma mega saga, vamos fazer um evento, vamos conectar com 50 gibis. Não. São 37 edições da X-Force, tu consegue ler tipo sem nenhuma leitura a mais, então é tudo muito bem fechado. E surpreendentemente, é grandioso. As ameaças que a X-Force vai enfrentar aqui são globais, assim, em níveis inacreditáveis. Eu sei que muita gente pode dizer, ah, tu gostou porque tem sangue, lágrimas, violência e tudo mais. É uma equipe com muitos personagens que não se importam muitas vezes em matar, né? Wolverine, Deadpool, Phantom X. Só que o bacana é que, geralmente, quando acontece algum... Eles são obrigados a tomar alguma atitude extrema, isso vai repercutir ao longo das páginas. E é muito interessante, porque é um quadrinho cheio de filosofia sobre a natureza do mal, né? Várias vezes aqui, o roteiro vai levar esses personagens para realidades paralelas, para futuros alternativos, para justamente eles lidarem com as consequências do que eles estão fazendo. Cara, é muito bom, assim, sério. Essa equipe ela é completamente disfuncional. Tu tem, por exemplo, o Arcanjo como um dos membros, que é basicamente o anjo que tá aos poucos tentando lutar com esse outro lado dele que vem lá do Apocalipse. Tem o Deadpool, que é maluco, então, enfim. E assim, vamos lá. Eu sei que metade da galera que tá vendo agora vai dizer, ah, tem Deadpool, não vou ler, larguei. Personagem imbecil, esse quadrinho é talvez um dos melhores da história do Deadpool. Porque, vamos lá, pensa comigo. O Deadpool é um personagem que fala muita besteira o tempo todo. Então, quando a gente lê um gibi dele, que é colorido e cheio de piadinha, etc., tu espera a piada. Ela não tem tanta graça, mas, cara, quando tu coloca o alívio cômico do Deadpool num gibi como X-Force, cria muito contraste, então é muito divertido. O primeiro arco se chama A Solução Apocalipse. Nessa primeira missão, a X-Force ela vai ter que caçar uma criança, que é o Apocalipse. Só que não exatamente, ainda não é grande mal. É pequeno e inocente. E aí tem os Cavaleiros Novos do Apocalipse, né? Então tu vai ter toda uma outra sequência de personagens. E os desenhos são do Jerome Opeña, que dá um clima incrível para a história, sabe? É um desenho hiper detalhado e a violência funciona muito bem no traço dele. Na sequência a gente tem a edição 5.1, onde a X-Force vai enfrentar a Lady Lethal. E não tem muito o que falar dessa história, mas é que tem desenho do Rafael Albuquerque e eu queria uma justificativa para colocar aí na tela algumas imagens, porque... vá, velho, qualquer coisa no traço do Albuquerque fica lindo, tá? E não é porque o cara é brasileiro, é porque, o desenho dele é muito bom. Na sequência, vem o arco Nação Deathlock, que pra ler essa história, talvez seja legal
que tu dê uma lida nos X-Men do Grant Morrison, quando ele explica a origem do Fantomex. Esse personagem, ele é uma arma tipo Wolverine, né? Só que ele acha que é a arma 13, mais ou menos. Então existe um mundo que é uma espécie de laboratório que é do tamanho de um globo de neve, né? Ele foi reduzido o seu tamanho, só que ao mesmo tempo foi lá dentro que foram criadas algumas das armas mais poderosas aí, né, do planeta. E basicamente isso vai acabar sendo um problema. Os desenhos nessa história são do Esad Ribic e, como o próprio nome diz, né, a gente vai ter o Deathlock como um dos personagens que vai, né, ele é o exterminador do futuro aí da Marvel. Aí um pouco mais pra frente começa a saga do Anjo Negro, que vai pegar aqui no ônibus da edição número 11 até a edição número 18. São 8 edições envolvendo essa luta do anjo contra o arcanjo, né, tentando não ser dominado aí pelo Thanos, pelo Apocalipse. E a X-Force vai parar na Era do Apocalipse. E galera, essa parte eu vibrei. É muito bom porque o Remender, sempre que ele coloca algo na história, é pra desenvolver os personagens, sabe? Toda a trajetória deles lá na Era do Apocalipse é justamente legal porque tu tá vendo o emocional deles sendo colocados assim no limite. O final da saga do Anjo Negro é uma das melhores coisas que eu já li de super-herói. Cara, a última página. Assim, eu acho que a saga às vezes ela ficou... O meio dela é um pouco enrolado em algumas partes, assim. Mas, nossa, a última página, o final... Cara, é de arrepiar. Depois a gente vai para um arco chamado Extramundo, onde basicamente a X-Force vai enfrentar as consequências de tudo que eles fizeram. E boa parte dessa história, ela é muito focada no Capitão Britânia e na Psylocke, né? Como eles são irmãos, então ele acaba se envolvendo ali com os X-Men. Mas a história, eu acho que ela traz muita informação que quem não é muito fã e conhece o Capitão Britânia, a mitologia dele, vai ficar meio boiando, sabe? Não é que tu não entende, mas é tipo... Ah, beleza, é muita informação e eu não consegui curtir tanto assim. Mas o final do arco é inacreditável, sabe? Ele, de novo, é o Remender propondo essa discussão, colocando os heróis em dilema, né, sobre a questão da moralidade. Nota 10, sério. E aí a gente chega na execução final, que vai da edição número 25 até a edição número 34, que é quando a X-Force vai enfrentar a volta da Irmandade dos Mutantes. Eu acho que o único problema desse arco é que parece que os vilões não têm um motivo muito claro, sabe, do que eles estavam fazendo, mas as repercussões pros personagens da X-Force são incríveis, assim. Aqui, por exemplo, o Wolverine vai enfrentar o Daken em algumas partes, então é muito, muito legal. E eu acho que talvez o que é mais legal nesse arco é a parte onde a X-Force vai pro futuro e lá eles encontram o futuro deles. E aí eu não vou falar nada pra não estragar, porque pode, sei lá, alterar aí a tua experiência. Eu curti muito que a ideia de colocar a Irmandade de Mutantes contra a X-Force é muito irônico, porque tu tá colocando um grupo de vilões contra um grupo de heróis que... Será que eles não são vilões? Porque eles já fizeram muita coisa errada, vamos dizer assim. Então, de novo, é o quadrinho propondo uma discussão que sai do básico, assim, de super-herói. E esse arco tem desenhos do Phil Noto e do Totino. Cara, todo mundo que trabalhou na X-Force hoje em dia tá explodindo, assim, no meio das HQs. Como vocês estão vendo, eu fiquei fascinado. É muito, muito bom. O que tem de ponto negativo? Eu acho que o Fantomex, ele tem o poder de manipular a realidade. Ele é usado muitas vezes, sabe, esse recurso, então às vezes perde um pouco a graça, porque parece que é muito insistente. Ao mesmo tempo, eu acho que a Marvel quer tomar muito cuidado, sabe, pra nenhum herói matar, pra todo mundo sair muito bem da revista. Não que seja um gibi que o autor não teve liberdade, mas eu acho que ele tinha que ter mais liberdade ainda, sabe, pra as coisas terem um pouco mais de consequência. Até tem, mas podia ter mais. A edição da Panini tá muito completa, tem capas, processo de criação das páginas, entrevista com o Remender, roteiro... Tem muito, muito extra, assim. Tem a história da X-Force também no ponto de vista do Wolverine. Eu já falei aqui no canal que uma das coisas que eu mais gosto de fazer para justamente melhorar os vídeos do Dois Quadrinhos é estudar roteiro, escrita. E, cara, o que o Remender faz aqui é uma aula de tudo que um bom roteiro tem que ter, porque é impressionante, sabe? A dinâmica da equipe é muito boa, né? Não só os personagens, mas a forma que ele desenvolve cada um, sabe? Parece que tudo que ele planta na história é pensado pra levar esses caras até o limite, sabe? Os dilemas morais que eles vão passar. Mesmo os vilões, muitas vezes eles estão na história porque aquele vilão vai fazer o personagem explodir e trazer uma consequência emocional pra dentro do quadrinho. Se fosse pra dar uma nota de 0 a 5, é 4.8. Assim, eu só tiro aquele 0,2 por... Até é quase... bizarro eu fazer isso. Eu tiro 0,2 porque eu acho que a Marvel engessou um pouco o gibi, sabe? Ele podia ter deixado o Remender fazer algumas coisas mais drásticas assim, mas é muito bom. Ok,
Esse vídeo ficou um pouco mais longo que o normal, mas é porque eu acho que o Gibi pedia, e foi legal comentar arco por arco, acho que ficou bem completo, né? Eu já tinha mostrado até a lombada, eu gostei bastante da experiência. É lógico que ler no formato ônibus é sempre mais difícil, então, sei lá, eu tive que ler sempre numa mesa, sabe? O Gibi, eu não tinha muita liberdade com o Gibi, eu até conseguia colocar ele no peito, mas ficava meio desconfortável assim com o passar do tempo, então eu tinha que ler sentado. Mas ao mesmo tempo é muito legal de poder ter tudo de uma vez só, sabe? Ter o Gibi completo ali, a experiência toda. Então tá, foi muito bom te ter por aqui, eu espero que esse vídeo tenha sido útil aí, pelo menos ele tenha te feito pensar aí se é legal ou não ler a fabulosa X-Force, que é, porque... Ah, velho, eu tô emocionado. Lembra de deixar teu comentário aqui embaixo se chegou até o final do vídeo, comenta oi, pra eu saber que tu chegou até o final que eu vou ficar muito feliz. Até a próxima, tá? Tchau, tchau.